Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria mais esta semana estarmos aqui reunidos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de estarmos todos reunidos num só coração, num só amor, em prol dos mais necessitados. Que possamos aprender com as tuas lições, que possamos evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos continuar com o livro Vida, Desafios e Soluções, do Divaldo Franco, da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós vamos falar sobre a paz no lar. A vida familiar deve ser um lugar de segurança emocional, de realização total e não um reduto onde se vão descarregar o mau humor e as tensões do cotidiano. Uma criança de 7 anos indagou a sua genitora, a sua mãe, profissional de televisão, por que ela sempre se apresentava sorrindo na tela do aparelho, enquanto que em casa estava sempre aborrecida e enfesada. Surpreendida com a indagação, a senhora respondeu que, na televisão, ela ganhava para sorrir. Diante da resposta, a filha, que a amava, indagou-lhe, esperançosa: e quanto a senhora quer ganhar para sorrir também em casa? Os filhos são mais do que reproduções do corpo. Tratam-se de espíritos atentos, necessitados uns, preparados outros, para seguirem adiante e construírem o mundo do futuro. Todo cuidado que lhes seja dispensado é sempre de resultado feliz. Então, muitas vezes nós dispensamos, nós nos comunicamos com as pessoas que não são da nossa família de forma harmoniosa, de forma carinhosa. Muitas vezes a gente nem está sentindo tanto carinho assim pelo desconhecido, pelo colega de trabalho, pelo amigo, mas a gente usa uma máscara social em que nós nos mostramos extremamente simpáticos, extremamente benevolentes, com um sorrisão no rosto, E como a menina mencionou, mamãe, por que na tela, no telejornal, você é tão sorridente e aqui dentro de casa você não sorri? E a mãe falou que no trabalho ela ganha para isso. E a filha perguntou, muito perspicaz, muito esperta, quanto que ela queria para, dentro da inocência de uma garota de 7 anos, quanto a mãe queria receber para sorrir dentro de casa. Gente, dentro de casa, nos lares, são os ambientes onde nós arrancamos a nossa máscara e deixamos vir à tona tudo que está dentro de nós, no mais profundo do nosso eu, no mais profundo do nosso espírito. E é dentro de casa que a gente acaba desrespeitando o marido, a esposa, a gente acaba desrespeitando pai, mãe, a gente desrespeita os filhos, Por quê? Porque a gente acha que eles já são nossos, eles já nos amam e, consequentemente, a gente não precisa ter um cuidado com eles. A gente não precisa falar por favor, nem falar obrigado, nem dar um sorriso. A gente não precisa ser educado no telefone, a gente não precisa ser educado na dinâmica de um diálogo, de uma conversa. A gente pressupõe que dentro de casa a gente pode ser livre. Do mesmo jeito, quando a gente chega do trabalho, que a gente arranca a roupa, joga sapato, roupa para um lado, roupa para um lado, sapato para o outro, joga a bolsa, a gente acaba tendo essa mesma postura com os nossos familiares, acreditando que não precisamos cuidar das nossas relações. Por conta disso, vários casamentos se desmoronam, A quantidade de divórcio é impressionante.
Isso deu para perceber durante a pandemia, no isolamento, que diz que aumentou, quase que dobrou a quantidade de divórcios. Por quê? Porque as pessoas tinham que ficar isoladas dentro de casa. E o que acontecia? Elas não se tratavam bem, elas se destratavam, não havia um diálogo amoroso, carinhoso, e sim uma troca de patadas, muitas vezes, de respostas mal educadas, né? É como se a gente achasse que, como familiar, a gente não precisa ser carinhoso, educado. Não, gente, é um ledo engano. É dentro de casa que a gente exercita a benevolência, dentro de casa que a gente exercita a amorosidade, começando pelos pares, né? Pelo marido, pela mulher, no casamento, né? Começando pelo casal, se tratando com respeito, com harmonia, com um sorriso largo. Gente, a gente não consegue estar o tempo todo em harmonia. Muitas vezes um casal discute, um casal se desentende, mas até para se desentender, até para não concordar um com o outro, tem que haver uma base respeitosa. A gente tem que saber o limite, tem que ter um risco ali, né? Uma faixa limítrofe, uma faixa em que a gente saiba que, por mais que a gente discorde do outro, a gente pode até discutir um tema, um assunto, a gente entenda que a gente não pode transpor essa linha. A gente não pode xingar o nosso parceiro de palavrões, de palavras de baixo calão, nem a parceira com palavras de baixo calão. A gente não pode se desrespeitar, né? E também não ter a ideia de que somos donos dos nossos filhos. Achar que a gente pode desrespeitar os nossos filhos, que a gente manda e eles simplesmente obedecem. Isso era muito usado antigamente na educação. E hoje, em uma tentativa de não sermos grosseiros com nossos filhos, nem violentos, a gente comete um outro tipo de violência, que é uma violência velada, é uma violência que está nas entrelinhas. A gente não agride nossos filhos, não dá palmadas, mas a gente agride com a indiferença, com o desprezo, com o descaso, né? E tratando nossos filhos como se fossem, acho que nem os animais, né? Porque hoje todo mundo trata os pets com muito carinho, com muita atenção, trata o pet muito bem, o cachorrinho, a gatinha, o gatinho, e trata os filhos de qualquer jeito, né? Ou despreza, não para conversar, né? Coloca um aparelho celular na mão do filho, coloca um aparelho de videogame na mão do filho, e quando fala com aquele filho, fala com descaso. E não se dá o trabalho, como essa mãe aí, essa repórter, essa jornalista, de dar um sorriso para a filha em casa, ao ponto da filha perguntar quanto ela queria receber para sorrir em casa, da mesma forma que ela sorri na televisão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas máscaras que a gente usa, né? A gente usa máscaras na rua e dentro de casa a gente deduz que nós podemos ser nós mesmos, né? Então dá uma olhadinha no espelho, quem que você é? Quem que eu sou? Quem nós somos? Né? O nosso parente, o nosso familiar é que vai dizer quem a gente é, pela forma como a gente os trata. Essa garotinha aí, no caso do livro, do Divaldo e da Joana, está dizendo para a mãe, está fazendo um pedido de socorro. Mãe, eu quero o seu sorriso. Mãe, eu quero o seu afeto. Ou seu sorriso, seu afeto só para os estranhos. Né? Quer dizer, até no ambiente de trabalho é um sorriso forçado, não é verdadeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a paz no lar começa num sorriso, começa nas palavras afetuosas, começa no carinho, e a gente vai reproduzindo isso no nosso dia a dia e, consequentemente, nossos filhos devolverão a nós uma atitude também benevolente, amorosa e carinhosa. É fazer uma reflexão, né, amor, sobre o que é a tolerância, a gratidão. Por que no trabalho eu convivo muito mais tempo com pessoas do que propriamente nossos integrantes familiares e lá eu sou tolerante? Por que não exercitar um pouco de gratidão? Chegar em casa e agradecer a Deus porque eu tenho um teto, eu tenho um endereço onde eu posso retornar, onde eu vou repousar,
onde eu vou dividir com a minha companheira, com meus filhos. Então, achei trabalhar um pouco essa questão de tolerância e também uma autorreflexão no sentido de como você falou, quem eu sou? Eu tolero a pessoa na rua, mas não tolero as pessoas dentro de casa? Eu estou sendo honesto comigo mesmo? Será que eu estou sendo uma pessoa verdadeira ou estou sendo falso? Porque com um estranho eu consigo sorrir e dentro de casa não? Eu acho que tudo na vida passa por um exercício, né? Fazer a prática todo dia de algo, de atitude simples, né? Tentar chegar em casa e falar, vou deixar agora os problemas de lado, agora eu estou no meu lar, então agora eu tenho que dedicar o meu tempo à família, eu tenho que dedicar meu tempo a meus filhos. E por que não sorrir? Ah, porque eu estou nervoso, eu tive um dia estressante. Ok, isso faz parte do nosso dia a dia. Mas por que eu tenho que arrastar isso para dentro da minha casa? Por que eu não posso deixar isso da porta do lado de fora e falar, bom, agora eu vou me dedicar à família? Porque se eu ficar nervoso dentro de casa, o que vai mudar o meu dia? O que vai resolver dos meus problemas? Eu estou nervoso com o trabalho porque eu tenho um mundo de coisas para resolver. Tá, mas você trazer esse problema para dentro do seu lar, o que vai resolver do problema do trabalho? Nada. Eu até acho, amor, que você deve compartilhar, né? Eu concordo com você que a gente não deve trazer aquela pressão psicológica que a gente está vivendo lá no trabalho para dentro de casa de uma forma explosiva. Talvez a gente deva trazer esse nervosismo de fora para conversar com a esposa, para conversar com o marido, né? Para dividir, né? Talvez seja muito mais interessante, muito mais generoso que a gente, ao invés de se calar e colocar uma carranca porque está nervoso com os problemas do trabalho, que a gente chegue para a esposa ou chegue para o marido e diga, amor, eu não estou bem, eu passei nervoso no trabalho, tem coisas acontecendo no meu trabalho que estão me tirando do sério. E se o filho chega e percebe que você está áspero, que você está truculento, que você está com uma cara amarrada, né, um rosto amarrado, assim, uma expressão amarrada, seu filho chegue perto de você, papai, quero brincar. Né? Você diga, filho, hoje o papai não quer brincar, porque o papai hoje não está bem, o papai está nervoso, aconteceram uns problemas no trabalho do papai, o papai está com contas para pagar e não tem dinheiro para pagar as contas. É muito melhor que você esclareça. Os filhos, eles não vão desmoronar. Às vezes os pais querem esconder dos filhos, se eu falar tudo que está se passando, eu vou traumatizar meu filho. Mas a minha postura carrancuda, né? A minha grosseria, a minha aspereza, traumatiza, porque a criança, ela não tem o psicológico suficiente para interpretar que, poxa, meu pai está assim, porque ele está passando por problemas lá no trabalho dele, né? Ou ele tem alguma coisa incomodando. A minha mãe está assim porque ela está preocupada com uma determinada coisa. A criança não tem essa capacidade de reflexão. Então, o que ela vai achar? Que é com ela. Que aquele rosto amarrado, aquela cara, aquela carranca que a gente está, ela fez alguma coisa errada, a culpa é dela. Aí se desenvolve um adulto inseguro, né, que vai ter dificuldades de confiança, que vai ter dificuldades para fazer leitura, né, de saber quem é bom, quem não é, porque o pai o ama, a mãe o ama, mas está sempre de cara amarrada. Então ela não vai saber entender muito bem o que significa as expressões das pessoas. Tudo que a gente faz dentro de casa, gente, vai refletir diretamente no adulto que a gente vai formar. É de total responsabilidade reencarnatória a forma como a gente vai lidar com os nossos filhos. Quando a gente resolveu trazer filhos para o mundo, a gente tinha uma programação kármica e a gente tem uma responsabilidade espiritual muito grande. Então a gente tem que tomar todo o cuidado com o impacto das nossas ações no espírito daquela criança. Quanto aquilo vai impactar? Quanto aquilo pode traumatizá-la? Né? Às vezes é melhor agir de forma verdadeira e transparente. Hoje o papai não está bem, hoje a mamãe não está bem, estou com dor, estou com problemas. Não é culpa sua, meu filho. Mas, se possível, saia da frente da televisão, da frente da série, da frente do celular e dê atenção ao seu filho, à sua filha.
Dê atenção ao seu cônjuge, ou ao seu esposo, sua esposa, não importa. Dê atenção, né? Busque ser mais dócil dentro do seu ambiente doméstico, porque a paz no lar, ela começa por nós, né? Dê o seu melhor em cada momento do seu dia a dia. Então, quando você estiver no seu trabalho, dê o seu melhor. Quando você estiver dentro de um transporte público, dê o seu melhor com a educação. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil não misturar as coisas. Mas procure se organizar. De que forma? Separando cada situação do seu dia a dia. Então, estou no meu momento de trabalho. Dê o seu melhor amorosamente. Sair do trabalho. Saiu do trabalho, você não pode fazer mais nada. Ah, mas o meu chefe, lá onde eu trabalho, são muito exigentes. Tá, mas o fato de você ir para casa com a cabeça cheia de problemas não vai mudar o problema do trabalho. Desde que você tenha a sua consciência que está dando o seu melhor, o problema de aceitação ou não daquela situação, o problema é do outro. Concorda? Se você está fazendo o seu melhor, amorosamente, e dando o seu melhor para aquela situação dentro do trabalho, você cumpriu a sua missão. Mas se eu não fizer mais, eu posso perder o emprego, eu posso ser retalhado. Viva o seu dia da melhor forma possível, com a sua consciência tranquila de que você deu o seu melhor. Quando você chegar no seu lar, deixe o seu trabalho de lado e dê o seu melhor para a sua família. Você vai conversar com a esposa, como é que foi o dia, com os filhos, mas dê o seu melhor. Eu acho que se você conseguir se organizar e conseguir dar o seu melhor em cada situação, você pode até falar assim, poxa, mas chegou no final do dia eu estou cansado, esgotado. Ok, mas missão cumprida. A cada dia, o seu fardo. E tentar levar o sorriso para o seu filho. Tudo que ele quer, às vezes ele esperou o dia inteiro para te ver e ele quer de você um sorriso. Ele não quer uma cara amarrada, né? E se você não estiver com a menor condição de dar um sorriso para o seu filho, seja franco, verdadeiro. Explique para o seu filho que talvez você não está bem, né? Que você realmente não está bem, que talvez você não esteja dando a atenção que ele gostaria porque você não está bem, você é humano, né? Quando a gente demonstra para o outro, para os outros, que a gente é humano, que a gente é falho, mas que a gente reconhece, a gente torna as nossas relações muito mais leves e mais saudáveis. E a paz no lar, ela acaba acontecendo. Reflita também sobre uma questão muito simples. Eu tenho este fardo para carregar. Eu tenho que ir para aquele emprego, mas ali é uma empresa que me consome muito. Agradeça, porque muitos não têm emprego. Exatamente. Quando eu retorno para minha casa, eu retorno carrancudo, mas estou retornando para o meu lar. Tem pessoas que, em meio às guerras, perderam o lar. Enquanto você está sem paciência com as crianças dentro de casa, tem pais chorando que perderam os filhos. Enterrando um filho. Então procura refletir a cada situação, analisar, respirar, sabe? E Jesus, o nosso Pai, Deus do Universo, nos deu tanto ensinamento que é a prece. Mas eu estou me sentindo irritadiço, eu estou nervoso. Vai tomar o seu banho, faça uma oração, peça ajuda ao seu mentor, ao seu anjo da guarda. Peça ajuda, exatamente. Peça ajuda. Exatamente. Tudo é exercício, né? A gente exercita o amor, a gente exercita a caridade, a gente exercita a paciência e a benevolência. E às vezes vocês podem estar pensando assim, falar é fácil. Né? Não é fácil. Mas se nós estamos aqui tendo esse exercício, tendo a oportunidade, é algo que vai ser benéfico para a nossa evolução. Exatamente. Ninguém diz que é fácil. Né? Aliás, é difícil para todo mundo. Porque todos temos as
as nossas lições a serem aplicadas no dia a dia para evoluir. Exatamente. Isso aí, vamos agora às nossas vibrações. Vamos novamente fechando nossos olhos, nos conectando com o Mestre querido. Sintam, meus irmãos, a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com muito amor, com muita perseverança. E nesta união, vamos emanar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que estão em conflito. Vibremos pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram pela perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, por famílias que têm problemas de relacionamento entre casais, em desrespeito entre pais e filhos. Vamos envolvendo essas famílias em amor, em perseverança, em tolerância. Vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm o que vestir. Vibremos pelos nossos irmãos indígenas, pelos nossos irmãos privados da liberdade. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais se tratando de tantas doenças, de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores dos hospitais à espera de um leito. Vibremos por todos os enfermos que se tratam dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas. Vamos envolvendo eles em muito amor, em muita perseverança. Pedimos, Mestre querido, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos companheiros, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor, essa energia de luz, possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso Brasil, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Mestre querido, para que possamos abrir o coração a Ti, a fim de fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos anjos da guarda, que possa fluidificar a água que está à disposição, nos dando força para continuar a nossa jornada, curando nossas enfermidades, nos tornando pessoas mais tolerantes, mais amáveis. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, gente, por todos os que estão seguindo a nossa página, que estão aceitando lá o nosso convitinho para seguir. Curtam a página, compartilhem. Aura Vibração Espiritual, compartilhem no WhatsApp, compartilhem do YouTube, no Facebook. Por quê, amor? Porque nós amamos vocês. Ótima semana, até semana que vem. Tchau, tchau.